Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar um pouco o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56, que diz: Como estavam para se completar os dias em que seria arrebatado deste mundo, Jesus dirigiu-se para Jerusalém. Enviou mensageiros na frente. Eles, porém, foram e encontraram no povoado de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas os samaritanos não quiseram receber, porque era evidente que ia a Jerusalém. Ao ver isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou e os repreendeu, e se dirigiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, a gente vê a mansidão de Jesus. Porque naquela época, as leis, as regras eram muito claras, muito rígidas também. E aquelas pessoas também tinham o costume de devolver facilmente, o troco, que a gente chama, hoje. Vou dar o troco àquele que me faz mal. Naquela época, a forma deles agirem era olho por olho e dente por dente. Só que Jesus, ele é o amor. Ele é o amor que desceu na terra. Ele é o amor que se entregou por nós para nos salvar. E Jesus veio nos ensinar a agir de uma forma diferente. Quando a gente vê esses dois discípulos nas suas reações humanamente falando, a gente vê que era isso também que a gente faria. Era isso também que nós pensaríamos fazer, devolver. Porque muitas vezes a gente não aceita o bem sendo perseguido. A gente não aceita as perseguições contra a nossa missão, contra a nossa vida. Muitas vezes a gente não aceita o mal acontecer. E estamos certos por não aceitar. Só que existe uma diferença. Nós não podemos devolver na mesma moeda. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele viu que os discípulos estavam pensando como aqueles homens, agindo como aqueles homens, e não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar do pecado. O que é que pode me levar ao pecado? A raiva, a ira, a inveja, o orgulho, essas brechas que o demônio usa contra a nossa vida. Isso leva nós para o pecado. E o que é que o pecado faz? Nos afasta de Deus. Nós não devemos pensar como as pessoas do mundo, agir como as pessoas do mundo. Somos cristãos, devemos ter mansidão, devemos perdoar. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós, na nossa caminhada, na nossa vida pessoal. Muitas vezes é difícil para nós ver muitas vezes pessoas maldosas se dando bem. Mas deixe, não fale, não julgue, não revide o mal que te fazem, porque ninguém nunca vai perder por escolher estar do lado do bem. Ninguém nunca vai perder por ouvir a Deus. Pelo contrário, a gente só tem a ganhar e tende a crescer espiritualmente. Meditar. Se possível, meditar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes antes de ter uma ação que pode nos levar a arrepender. Nos levar para um caminho que a gente não queria. Nós temos o poder da escolha. Você pode ter muitas coisas ruins ali no poder da sua mão, mas você ainda pode escolher não fazer elas. Que nós sejamos como Cristo foi aqui. Pedir a Ele sabedoria para perdoar os nossos inimigos. Se possível, devolver com amor e não com ódio. Então que nós possamos levar a sério a nossa vida, levar a sério a nossa salvação. É isso que Jesus veio nos ensinar. Não devolvam o mal com o mal. Façam como eu estou aqui ensinando. Ações, exemplos dizem muito sobre nós. Nós podemos estar todo dia na igreja, mas o nosso coração, só quem sabe é Deus. E nós precisamos nos policiar, nos domar contra a ação do demônio. Porque ele tem paciência, como diziam os santos. Ele tem paciência para te derrubar, para te levar para o inferno. Ele não tem pressa não, pode ser devagar mesmo. Por isso que nós devemos não permitir que essas pequenas brechas se tornem maiores. Por isso nós devemos rezar.
rezar o Pai Nosso, rezar os textos, para nos livrar do mal, pedir a proteção dos santos anjos, dos santos, da Virgem Maria, para que nós possamos perseverar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.